Como transformar o fracasso em combustível para o sucesso. Histórias reais e estratégias poderosas. O insucesso, uma expressão que ressoa com temor e desilusão. Entretanto, a narrativa revela que o insucesso não precisa representar um ponto final. De fato, pode se tornar o trampolim que leva ao sucesso. Neste texto, vamos investigar maneiras de converter o insucesso em um impulso para alcançar suas metas, inspirando-nos em histórias de indivíduos que superaram grandes dificuldades. A mentalidade de crescimento. O passo inicial. A transformação do insucesso em êxito depende de alterar sua mentalidade. Em vez de enxergar o insucesso como um reflexo de suas competências ou valores, incorpore a mentalidade de crescimento. Essa mentalidade sustenta que habilidades e inteligência podem ser aprimoradas através de esforço, aprendizado e perseverança. Como cultivar a mentalidade de crescimento? Veja o insucesso como uma chance de aprendizado. Em vez de se criticar, pergunte-se: quais lições posso tirar disso? Aprecie o esforço. O êxito não se resume somente ao talento, mas também à dedicação e ao trabalho árduo. Aceite os desafios. As dificuldades são chances para progredir e evoluir. Continue diante dos desafios. O insucesso é algo passageiro, enquanto desistir é definitivo. Narrativas inspiradoras. O insucesso como impulso. J.K. Rowling. Antes de se tornar a escritora de Harry Potter, J.K. Rowling se deparou com várias recusas das editoras. Muitos a consideraram uma fracassada. No entanto, ela perseverou e transformou cada rejeição em um impulso, criando uma das séries de livros mais vendidas da história. 2. Steve Jobs. Expulso da empresa que ele mesmo fundou, a Apple, Steve Jobs poderia ter desistido. No entanto, ele utilizou essa vivência para adquirir conhecimento e evoluir. Anos depois, ele retornou à Apple e a fez se tornar uma das empresas mais inovadoras do planeta. 3. Oprah Winfrey. Após ser demitida de seu primeiro trabalho como repórter, Oprah Winfrey poderia ter se sentido derrotada. Em vez disso, ela usou essa experiência como um trampolim para buscar novas oportunidades, tornando-se uma das figuras mais influentes na mídia. 4. Michael Jordan. Antes de ser reconhecido como um dos melhores jogadores de basquete da história, Michael Jordan foi excluído da equipe de sua escola. Ele utilizou essa rejeição como um impulso para se dedicar ainda mais aos treinos, se transformar em um campeão. Estratégias eficazes para converter o insucesso em êxito. Primeiro, examine o insucesso. Pense sobre o que não funcionou e identifique as lições que você aprendeu. Segundo, modifique suas abordagens, utilizando as informações obtidas do insucesso para ajustar sua estratégia e tentar uma nova abordagem. Terceiro, procure suporte. Converse com amigos, familiares ou mentores sobre suas dificuldades e receba apoio emocional e conselhos. Quarto, comemore as pequenas vitórias. Valorize e celebre a cada progresso feito em direção aos seus objetivos. Quinto, mantenha o foco. Não permita que o insucesso desvie você dos seus sonhos. Considere o insucesso como parte da jornada. Tenha em mente que a falha é um componente normal do caminho rumo ao êxito. Em algum momento, todos nós encontramos dificuldades e desafios. A distinção entre os que realizam suas metas e os que desistem reside na maneira como reagem à falha. Em vez de ter medo de falhar, aceite isso como uma chance para adquirir conhecimento, evoluir e se fortalecer. Transforme o fracasso em motivação para intensificar suas ações e conquistar suas aspirações. Tenha a mentalidade do crescimento, um pilar fundamental. A mentalidade do crescimento não é apenas uma ideia passageira, mas sim um paradigma que pode transformar a maneira como você encara a vida. Ela se baseia na crença de que a inteligência e as habilidades podem ser desenvolvidas por meio de esforço, aprendizado e persistência. Como fortalecer a mentalidade do crescimento? Reconheça e abrace suas imperfeições. Em vez de se sentir envergonhado por seus erros, veja-os como oportunidades de aprendizado. Veja os desafios como oportunidades. Não fuja dos desafios, mas sim os encare como chances de expandir suas habilidades. Valorize o processo acima do resultado. Concentre-se no esforço e no aprendizado, em vez de apenas no resultado final. Aprenda com os outros. Busque feedback e orientação de pessoas que já alcançaram o que você deseja. Como transformar o fracasso em combustível para o sucesso. Histórias reais e estratégias poderosas. O insucesso, uma expressão que ressoa com temor e desilusão.
Entretanto, a narrativa revela que o insucesso não precisa representar um ponto final. De fato, pode se tornar o trampolim que leva ao sucesso. Neste texto, vamos investigar maneiras de converter o insucesso em um impulso para alcançar suas metas, inspirando-nos em histórias de indivíduos que superaram grandes dificuldades. A mentalidade de crescimento. O passo inicial. A transformação do insucesso em êxito depende de alterar sua mentalidade. Em vez de enxergar o insucesso como um reflexo de suas competências ou valores, incorpore a mentalidade de crescimento. Essa mentalidade sustenta que habilidades e inteligência podem ser aprimoradas através de esforço, aprendizado e perseverança. Como cultivar a mentalidade de crescimento? Veja o insucesso como uma chance de aprendizado. Em vez de criticar, pergunte-se: quais lições posso tirar disso? Aprecie o esforço. O êxito não se resume somente ao talento, mas também à dedicação e ao trabalho árduo. Aceite os desafios. As dificuldades são chances para progredir e evoluir. Continue diante dos desafios. O insucesso é algo passageiro, enquanto desistir é definitivo. Narrativas inspiradoras. O insucesso como impulso. J.K. Rowling. Antes de se tornar a escritora de Harry Potter, J.K. Rowling se deparou com várias recusas das editoras. Muitos a consideraram uma fracassada. No entanto, ela perseverou e transformou cada rejeição em um impulso, criando uma das séries de livros mais vendidas da história. 2. Steve Jobs. Expulso da empresa que ele mesmo fundou, a Apple, Steve Jobs poderia ter desistido. No entanto, ele utilizou essa vivência para adquirir conhecimento e evoluir. Anos depois, ele retornou à Apple e a fez se tornar uma das empresas mais inovadoras do planeta. 3. Oprah Winfrey. Após ser demitida de seu primeiro trabalho como repórter, Oprah Winfrey poderia ter se sentido derrotada. Em vez disso, ela usou essa experiência como um trampolim para buscar novas oportunidades, tornando-se uma das figuras mais influentes na mídia. 4. Michael Jordan. Antes de ser reconhecido como um dos melhores jogadores de basquete da história, Michael Jordan foi excluído da equipe de sua escola. Ele utilizou essa rejeição como um impulso para se dedicar ainda mais aos treinos, se transformar em um campeão. Estratégias eficazes para converter o insucesso em êxito. Primeiro, examine o insucesso. Pense sobre o que não funcionou e identifique as lições que você aprendeu. Segundo, modifique suas abordagens, utilizando as informações obtidas do insucesso para ajustar sua estratégia e tentar uma nova abordagem. Terceiro, procure suporte. Converse com amigos, familiares ou mentores sobre suas dificuldades e receba apoio emocional e conselhos. Quarto, comemore as pequenas vitórias. Valorize e celebre a cada progresso feito em direção aos seus objetivos. Quinto, mantenha o foco. Não permita que o insucesso desvie você dos seus sonhos. Considere o insucesso como parte da jornada. Tenha em mente que a falha é um componente normal do caminho rumo ao êxito. Em algum momento, todos nós encontramos dificuldades e desafios. A distinção entre os que realizam suas metas e os que desistem reside na maneira como reagem à falha. Em vez de ter medo de falhar, aceite isso como uma chance para adquirir conhecimento, evoluir e se fortalecer. Transforme o fracasso em motivação para intensificar suas ações e conquistar suas aspirações. Tenha a mentalidade do crescimento, um pilar fundamental. A mentalidade do crescimento não é apenas uma ideia passageira, mas sim um paradigma que pode transformar a maneira como você encara a vida. Ela se baseia na crença de que a inteligência e as habilidades podem ser desenvolvidas por meio de esforço, aprendizado e persistência. Como fortalecer a mentalidade do crescimento? Reconheça e abrace suas imperfeições. Em vez de se sentir envergonhado por seus erros, veja-os como oportunidades de aprendizado. Veja os desafios como oportunidades. Não fuja dos desafios, mas sim os encare como chances de expandir suas habilidades. Valorize o processo acima do resultado. Concentre-se no esforço e no aprendizado, em vez de apenas no resultado final. Aprenda com os outros. Busque feedback e orientação de pessoas que já alcançaram o que você deseja. O que achou do vídeo? Posso contar com você para me ajudar a produzir mais conteúdo? É só curtir, comentar, compartilhar. Assine o canal. Muito obrigado.